Então, gente, na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos analisar um gráfico de barras horizontais triplas, certo? Então, primeira coisa que nós precisamos é entender as informações que estão contidas no gráfico. A Biblioteca Pública do Estado do Ceará fica localizada em Fortaleza e disponibiliza uma quantidade muito grande de materiais para leitura. Devido à pandemia, ela ficou muito tempo fechada. Antes da pandemia, em uma semana foi possível observar a utilização dos materiais por crianças, adultos e idosos. Aí você observa, ó, neste gráfico, ó, o empréstimo de livros, né, da biblioteca durante uma semana. Aí cada barrinha, cada cor indica uma faixa etária, né? A barrinha amarela indica os idosos, a rosa indica os adultos e a laranja indica as crianças. Aí nós observamos o seguinte: os dias das semanas e aqui embaixo, né, a quantidade de pessoas que retiraram os livros de acordo com cada faixa etária. Aí tem a pergunta: considerando os 5 dias da semana, qual a média por dia de livros utilizados pelos idosos na biblioteca? Então, a gente vai observar apenas os idosos. Nós já aprendemos há pouco tempo que para a gente tirar a média, nós precisamos juntar tudo e depois dividir, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar todos os idosos do que tiraram livros durante a semana inteira, descobrindo quantos idosos tiraram livros, nós vamos pegar e dividir por 5, que é o que? São os dias. Então, é o total de idosos dividido pela quantidade de dias. E aí nós teremos a média, certo? O que é a média? É como se eu fosse pegar esse total e dividir em partes iguais. Aí eu teria uma média, certo? Então vamos lá. Na segunda-feira, quantos idosos tiraram na segunda-feira? A gente observa aqui, ó. Os idosos é a faixa amarela. Então eu tenho aqui 120, né? Vou colocar aqui 120. 120. Na terça-feira, ó, 100. Então, 100, né? Na quarta-feira, ó, 80. Na quinta-feira, ó, 60. E na sexta-feira, 40 idosos. Então, mentalmente, eu já sei que aqui eu tenho ali, ó, 120 mais 100, 220. Mais 80, então, eu tenho 300, né? 300 mais 60, 360. 360 mais 40, 400. Então, eu já sei que 400 idosos retiraram livros durante essa semana, certo? 400 idosos. Aí eu vou pegar estes 400 e vou dividir por 5. 400 e vou dividir por 5. Aí eu terei a média. Como é que eu faço para dividir? 4, eu posso dividir por 5? Não posso, mas eu observo, aí eu pego 40, né? 40 dividido por 5. Se eu fizer a multiplicação do 5 todinha, qual é o número que vezes 5 vai dar 40 ou perto de 40? Vai ser 5 vezes 8. Por quê? Porque 8 vezes o 5 vai dar 40. Então, significa que 40 dividido por 5
é 8. Volto multiplicando, ó. 8 vezes 5, 40. Coloquei aqui embaixo do 40. 40 menos 40 é igual a 0. Mas eu ainda tenho um zero bem aqui. Eu vou trazer ele para baixo e vou acrescentá-lo aqui, certo? Então, 80 é a média de idosos por dia que retiraram livros emprestados nesta biblioteca. Então, eu já sei que a média é 80, a letra C, certo? Ó, certo? Então, ó, você já sabe agora como realizar as outras duas questões.